Nem todo aquele que quer liderar deve liderar. O poder sem sabedoria, sem serviço, sem amor, se torna destrutivo. O povo tem responsabilidade em quem escolhe para conduzi-lo. Más escolhas geram sofrimento. A liberdade sem discernimento é perigosa e a omissão dos bons abre espaço para os maus. Quando os justos se omitem, os espinheiros ocupam o trono. A primeira leitura, tão simbólica e tão provocadora, contém a famosa fábula das árvores. Uma parábola contada por Joatão para alertar o povo de Siquém sobre a escolha que fizeram ao proclamar Abimeleque como rei. Nesta leitura, Joatão denuncia a insensatez e a corrupção do povo ao escolher Abimeleque. Abimeleque era um homem violento, ambicioso e oportunista. E o povo o escolheu para ser seu rei. Joatão, ele usa uma parábola profunda. Ele conta a história das árvores que desejavam um rei. E aí elas vão buscando outras árvores, e essas árvores mais nobres vão recusando uma a uma. A oliveira recusa ser rei, a figueira recusa ser rei, a videira recusa ser rei. Elas preferem continuar produzindo frutos e servindo a todos. Só que as árvores vão até o espinheiro. E esse nada oferece além de sombra ilusória e ameaça de fogo destruidor. Eis uma crítica contundente a líderes que não têm vocação para servir, mas que desejam o poder por vaidade e por dominação. O espinheiro representa bem esse tipo de liderança. Não produz fruto, não traz benefício real, e sua autoridade está baseada no medo e na ameaça. Ainda hoje, quantas vezes vemos lideranças, sejam elas políticas, sociais e até religiosas, que são escolhidas não por sua virtude e serviço, mas por interesse, por manipulação, por aparência. Joatão, em sua denúncia, nos lembra que nem todo aquele que quer liderar deve liderar. O poder sem sabedoria, sem serviço, sem amor, se torna destrutivo. E o povo tem responsabilidade em quem escolhe para conduzi-lo. Esta passagem nos convida a refletir sobre os reis que deixamos governar nosso coração, nossas decisões e até mesmo nossa cidade, nosso estado, nossa nação. Aqueles que coordenam as nossas igrejas, os nossos movimentos, as nossas pastorais. Quantas vezes rejeitamos a oliveira da oração, a videira da palavra de Deus, a figueira da caridade e damos espaço aos espinheiros do egoísmo, da vaidade, do pecado. E olha, eu estou sendo superficial aqui. Porque muitas vezes nós rejeitamos os justos e botamos no trono os ímpios. Rejeitamos aqueles que podem trazer coisas boas por aqueles que só trazem destruição. Precisamos ter discernimento. Que tipo de líderes temos admirado? Que tipo de líderes temos seguido? Aqueles que se doam e geram vida? Ou aqueles que só produzem sombra, mas escondem fogo? A parábola contada por Joatão não é apenas uma crítica simbólica, é também um aviso profético. O povo de Siquém escolheu Abimeleque, um espinheiro, como rei. E o que aconteceu depois? Tragédias.
Abimeleque se voltou contra os próprios habitantes de Siquém e destruiu a cidade, levando muitos à morte. A escolha errada cobrou um preço alto. E todas as nossas escolhas têm preço, a gente precisa ter consciência disso. A liturgia de hoje nos ensina que más escolhas geram sofrimento. Quando preferimos o poder à virtude, a aparência à verdade, o conforto imediato à fidelidade de Deus, inevitavelmente colheremos as consequências. A liberdade sem discernimento, ela é perigosa. As árvores eram livres para escolher, mas sua decisão imprudente os colocou à mercê do fogo. E tem mais outro detalhe. A omissão dos bons abre espaço para os maus. A oliveira, a figueira e a videira, símbolo dos bons, daqueles que são produtivos, daqueles que são virtuosos, recusaram liderar. E aí, quando os justos se omitem, os espinheiros ocupam o trono. Assim como as árvores da parábola, nós também fazemos escolhas todos os dias. Nas amizades, nas prioridades, nas lideranças que seguimos e nas atitudes que tomamos. E cada escolha traz consequências. Bênção ou destruição. Crescimento ou decadência. E saibamos fazer boas escolhas. Mesmo que não houvesse céu, eu vos amaria. Deus é bom. E não é pelo salário que devemos amá-lo e servi-lo, mas porque ele é digno em si mesmo de ser amado sobretudo e servido em tudo. Ainda que não houvesse nada após essa vida, teria sido já uma grande graça e privilégio tê-la vivido para amar a Deus generosamente. Antes de tudo, é preciso entender que no evangelho de hoje, esta parábola provavelmente reflete uma situação pós-ressurreição de nosso Senhor. Alguns cristãos de origem judia não entendiam como os pagãos que vieram mais tarde viviam na igreja a mesma situação que eles. Esta atitude está refletida naqueles operários da primeira hora, que se sentem discriminados ao receberem o mesmo salário que os contratados da última hora. Aqui, Mateus responde que todos são iguais, gostem ou não. Todos têm a mesma voz e a todos é oferecida a mesma oportunidade para entrar no reino de Deus. Deus trabalha com disponibilidade e não com a hora de chegada. O que é essencial para Deus é que o homem atenda ao seu apelo. Para Deus não há tratamento especial sobre o critério do tempo da chegada, do tempo da conversão. Todos merecem seu amor e todos recebem a mesma recompensa, pois Deus quer que todos os seus filhos sejam salvos. Temos aqui uma parábola que critica a meritocracia religiosa. Com esta parábola, Jesus quer denunciar de uma forma extremamente dura a religião dos méritos, ensinadas pelos guias espirituais de Israel e por alguns pregadores dos nossos dias. De fato, os rabinos daquela época ensinavam que quem cumpre um preceito ganha um advogado. Quem pratica uma transgressão ganha um acusador. Todos os julgamentos de Deus estão na base da medida por medida. No reino de Deus, ninguém é primeiro nem último. Todos são iguais. Não é porque alguém se converteu há muito tempo que possa merecer um melhor tratamento do que alguém que se converteu recentemente ou tardiamente. A prudência cronológica não é usada como medida para uma disposição de ser servidor. O que realmente é importante é a disposição e a disponibilidade em fazer o bem para todos sem exceção. Muitas vezes a infelicidade nos atinge porque vivemos nos comparando com os outros. Devo sim me comparar,
mas com a insondável e sublime vontade de Deus de me fazer feliz, que quer me amar e me beatificar eternamente. O egoísmo ou o individualismo, ele mata tudo. O mal dos operários da primeira hora consiste em trabalhar mais para si do que para o Senhor. Esses operários representam todos os egoístas, egocêntricos e ególatras. Egoísta porque quer devorar tudo que o outro tem para si próprio. Egocêntrico porque ele quer ser o centro de tudo. Quando Deus não se torna centro, as coisas mundanas começam a ocupar o centro de nossa vida e começaremos a nos perder neste mundo. Ególatra é quem gosta de se adorar, de ser idolatrado. Vejam quanto tempo eu sirvo na igreja. Sei mais do que todos. Fiz mais do que todos. Por isso, mereço ser tratado melhor do que todos. Meus irmãos, amar e servir a Deus é dever nosso. É dar o que Ele merece. Na verdade, Deus merece um amor infinito. Por isso, é uma honra, é uma graça, é um privilégio muito grande que Ele nos tenha concedido ainda nessa terra poder amá-lo e servi-lo. Isso mostra a gratuidade que deve inspirar nosso serviço a Deus. Por que servimos? É porque queremos chegar ao céu e evitar o inferno? Sim, pode ser um de nossos motivos, mas o principal deve ser este. Porque Deus é infinitamente bom e digno de ser amado acima de todas as coisas. É como diz aquela poesia lá do século XVI: mesmo que não houvesse céu, eu vos amaria. Deus é bom, e não é pelo salário que devemos amá-lo e servi-lo, mas porque Ele é digno em si mesmo de ser amado sobre tudo e servido em tudo. Ainda que não houvesse nada após essa vida, teria sido já um grande privilégio, uma grande graça, tê-la vivido para amar a Deus generosamente. Ora, se só isso já seria uma recompensa enorme, que dizer então do que nos espera depois desta vida, como sabemos com certeza pela fé? Deus tem um céu preparado para nós. É muito mais do que jamais poderíamos merecer. Iremos ter um céu como herança, riqueza e descanso. Essa parábola é para todo cristão que passa a vida amando e servindo a Deus e conquista o céu, mas encontra lá um sem-vergonha que passou a vida inteira no pecado, mas se converteu no ultíssimo momento. Qual seria a nossa atitude se levássemos para o céu o mesmo homem que ainda somos na terra, hein? Seria uma atitude de inveja. Essa é a tristeza que o Senhor nos quer ajudar a matar dentro de nós. Devemos ter consciência e alegrar-nos com isso, de que Deus bom e gracioso dá a certas pessoas o que não nos dá a nós. Deus é generoso mais com uns do que com outros, sem por isso deixar de ser sumamente generoso com todos. O invejoso compara-se com o vizinho e se entristece por ver que o outro tem o que ele não tem. Trata-se de uma tristeza realmente pecaminosa quando ela é consentida. Torna-se mais grave quando, além disso, se converte em indignação contra Deus por ele ser o autor de todos aqueles benefícios. Essa parábola nos previne contra a armadilha da inveja. Fujamos da inveja como fugimos de qualquer tentação sexual ao soar o primeiro alerta, antes de haver espaço para o consentimento. Em segundo lugar, temos que reconhecer que se sentimos inveja como o assalariado da primeira hora, é porque, no fundo, vemos a Deus como nosso devedor e sua recompensa como o justo ordenado de nossos serviços. E veja bem, meus irmãos, Deus não nos deve o céu porque nós não o merecemos. Foi Ele que livre e generosamente nos prometeu dar unicamente por sua graça.
Se Deus dá o céu a quem trabalha só 1 hora, devemos dar graças por ele ter se dignado dar-nos o mesmo pelo nada que é trabalhar o dia todo. Todos que entrarem no céu, lá entrarão por pura misericórdia de Deus. Por isso, cantemos a graça do Senhor, que dá a todos um tempo para trabalhar em sua vinha. Oh, grande honra, oh, grande alegria é poder passar essa vida amando e servindo ao nosso Deus.